Para o seu time, você escolhe os melhores ou os piores? Quando se vai escolher os times de futebol, de vôlei, de basquete, outro esporte, por aí vai, normalmente se escolhe os melhores para o time primeiro, porque você quer formar um time vencedor, um time que vai ganhar todas. Jesus, certa vez, também foi formar um time de discípulos. Estes discípulos deveriam acompanhar Jesus enquanto ele estivesse aqui na terra, porque depois eles seriam os responsáveis por continuar a pregação do Evangelho quando Jesus subisse aos céus. Você então imaginaria que Jesus deveria formar um time de discípulos com homens de grande importância, homens que soubessem falar bem, inteligentes, homens com formação, homens que tivessem um certo status, aliás, seriam para ser do time de Jesus. Só que Jesus não pensou dessa forma. Pelo contrário, Jesus escolheu alguns que não seriam os primeiros a serem escolhidos pela maioria das pessoas. Um desses foi Pedro. Pedro, ele não seria escolhido provavelmente pela maioria das pessoas. Por quê? Pedro ele era simples, humilde. Pedro ele era pescador, não sabia falar bem. Pedro ele era briguento, xingava. Imagina só um homem desse como discípulo de Jesus. Mas sabe por quê que Jesus escolheu Pedro para ser o seu discípulo? Porque Jesus não viu o que Pedro era, mas Jesus viu o que Pedro poderia se tornar em suas mãos. Pedro foi um discípulo muito intenso. Pedro, em um momento, estava declarando que Jesus era o enviado de Deus. Em outro momento, estava falando para Jesus não seguir a vontade de Deus. Em um momento, Pedro estava cortando a orelha do servo do sacerdote. Em outro momento, negando o próprio Jesus. Pedro, ele se arrependeu. Jesus o perdoou. E depois de 10 dias que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo desceu sobre eles. E Pedro pregou para uma multidão. E sabe o que aconteceu? Depois que ele pregou, Atos 2,41 nos fala. Veja o que diz. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Viu aí? Esse Pedro que antes brigava, que xingava, que arrumava confusão, ele se arrependeu e foi usado pelo Espírito Santo e mais de 3.000 pessoas se converterem em um único dia. Eu fico imaginando que Jesus, nesse momento, olhando lá do céu, pensou: esse é o Pedro que eu imaginei que poderia se tornar nas minhas mãos. Sabe, eu não sei se você é o primeiro ou o último a ser escolhido no seu time, mas eu tenho certeza de que Deus sempre te escolhe. Porque Deus, ele não vê aquilo que você é hoje. Ele vê o que você pode se tornar se você se colocar nas mãos dele. Lembre-se sempre, tamo junto.